Eu começo a esta tarde no monte onde eu estou. Subimos a este monte, um monte consagrado a Deus, monte em que a igreja do Paraty, a igreja pentecostal, Missões de Cristo, sempre vem buscar ao Senhor neste monte. E aonde que muitos irmãos vieram buscar a Deus neste monte, onde se reúne a igreja do Senhor. E aqui estou neste monte. Nesta tarde, Deus colocou no meu coração de estarmos aqui. E eu venho nesta tarde a dizer sobre a palavra de Deus, que é viva e eficaz e digna de toda aceitação. Amados, que a bênção do Senhor repouse sobre você, sobre a tua família, sobre os teus filhos. Mas a palavra de Deus nesta tarde para mim e para você é: estás preparado? A palavra de Deus para mim e para você nesta tarde é: estás preparado? Porque do mesmo jeito que ele foi, ele virá buscar a sua igreja. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Mas também a Bíblia diz que por um homem veio a salvação, a redenção. Mas olha o que a Bíblia diz também em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Lá está dizendo: o sacrifício do santuário, por causa de suas imperfeições, devia repetir-se, mas o de Cristo é único, porque é perfeito. Hebreus capítulo 11, capítulo 9, Paulo vai descrever o sacrifício, como era de costume dos judeus, como era de costume do povo. E ano subiam ao templo para sacrificar ao Senhor, para oferecer assim a Deus um sacrifício. Então cada família levava uma pomba, levava um carneiro, levava um novilho. E ano o povo apresentava a Deus o seu sacrifício. Apresentava-se até o sacerdote. E o sacerdote, por sua vez, entrava no lugar santo do santo para apresentar a Deus o sacrifício que aquele homem ofereceu em prol da sua família. E a Bíblia diz que assim eram perdoados os pecados daquele povo. Mas não era um sacrifício perfeito. Eram sacrifícios imperfeitos. Deus perdoava. Deus tinha misericórdia daquela família. Deus tinha misericórdia daquele povo. Então, em ano subiam e faziam o mesmo sacrifício.
Em ano apresentavam-se a Deus, o sacerdote apresentava a nação, apresentava aquela família diante de Deus. Então, Paulo vai escrever em Hebreus capítulo 9, dizendo: o sacrifício do santuário, por causa de suas imperfeições, deviam repetir-se, mas o de Cristo é único, porque é perfeito. Capítulo 9, versículo 1 de Hebreus diz assim: ora, também o primeiro tinha de ordenância, de culto divino, e um santuário terrestre. Verso 2: porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro é em que havia o candeeiro, e a mesa e os pães da propiciação, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Amados, nesse lugar santo do santo, somente o sacerdote podia adentrar. Para se apresentar diante de Deus, somente o sacerdote poderia apresentar. Mas a Bíblia vai nos dizer, por causa do pecado da humanidade, por causa do pecado da nação, o sacerdote tinha que apresentar uma oferta a Deus, um sacrifício a Deus. Ao longo dos anos, ao longo do tempo, Deus observando e vendo tudo o que estava acontecendo, Deus perguntou: a quem enviarei e quem arde por nós? Quem poderia sofrer pelo povo? E a Bíblia vai nos dizer que houve um silêncio no céu por meia hora. Por meia hora houve um silêncio no céu. Até que um se manifestou e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Veio Jesus, depois que depois que Deus virou as costas para a humanidade, depois que Deus virou as costas para a nação, por 400 anos Deus não falou com o povo. A Bíblia vai nos dizer que Deus envia o anjo para falar, para pronunciar umas boas novas. Apresentou-se diante daquela jovem e disse: paz seja convosco. Eis que vos trago boas novas. O Espírito do Senhor te envolverá, e tu conceberás e darás luz a um filho. E isto aconteceu. Veio Jesus, que pela Bíblia é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus nasceu, cresceu, aos 30 anos, começou o seu ministério sobre a terra. Depois de ter passado 40 dias e 40 noites no deserto, a Bíblia diz que ele teve fome e foi tentado. Mas em todas essas tentações ele venceu. Começou o seu ministério. Começou o chamado e fazer a vontade de Deus, do Pai. E a Bíblia nos diz que ele começou a convocar os seus discípulos. Começou a convocacionar
os seus discípulos e chamando um por um. E a Bíblia nos diz que aos 33 anos ele foi levado ao Gólgota. A Bíblia vai nos dizer que Jesus foi conduzido ao Gólgota para padecer, para sofrer por mim e por você. E a Bíblia nos diz que Cristo morreu naquela cruz. Mas a Bíblia também nos diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. E a Bíblia também nos diz que ele desceu ao inferno, tomou a chave da morte do inferno. E venceu todos os obstáculos. Mas olha o que Paulo escreveu. Olha o que Paulo está dizendo. Em Hebreus capítulo 9. Verso 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, era necessário sacrifício para que as famílias pudessem ser perdoadas por Deus. Era necessário que o sacerdote se apresentasse diante de Deus com sacrifício para que as famílias fossem perdoadas por Deus. Verso 23 diz assim: de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão nos céus assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote a cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Ei! Deus é justo em suas palavras. E a Bíblia diz que toda palavra de Deus é digna de aceitação.
por um homem entrou o pecado no mundo. E a Bíblia diz que nós nascemos em pecado. Por isso estávamos destituídos da glória de Deus, da vontade de Deus. Por isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Paulo escreveu dizendo que antigamente era necessário que se apresentasse um sacrifício pelos pecados. Era necessário, porque se não houvesse derramação de sangue, nada poderia ser purificado. Mas Paulo também disse que Cristo foi levado, foi crucificado na cruz pelos nossos pecados. E como está ordenado, ninguém poderia entrar no lugar santo do santo. Ninguém. Mas a Bíblia diz que Jesus rasgou o véu após ser consumado naquela cruz. Jesus, após ser crucificado naquela cruz, o véu do templo se rasgou. A história da humanidade mudou. Hoje nós somos salvos pela graça que há em Cristo Jesus. Porém, ai daquele que não reconhecer Jesus como o único suficiente Salvador. Ai daquele que não querer mudança na sua própria vida. Muitos vão procurar, muitos vão ir atrás, muitos vão querer, não vão encontrar, porque Jesus veio buscar a sua igreja. Jesus veio buscar a sua igreja. E ai daquele. Muitos procurarão, não encontrarão, porque a sua igreja foi arrebatada. Paulo escreveu este livro, esta carta aos Hebreus, mostrando a realidade. Que Jesus está vindo. Jesus está voltando para buscar uma igreja, para buscar um povo, mas ai daqueles que não reconhecem Jesus como Salvador. Era necessário era que houvesse a derramação de sangue. Mas nesta tarde estou dizendo, prepare-te, ó igreja. Prepara-te, ó igreja. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Jesus está às portas. Jesus está às portas. Ai daqueles que não querem entrar pelas portas. Muitas coisas estão para acontecer, não só na nação brasileira, mas em todo o mundo. E muitos estão querendo brincar, fazer da sua maneira, da sua forma. Mas o ai de Deus está vindo. Muitos vão gemer, vão dizer: muitos vão dizer: ai,
Alabaçom de que me andaramandagaço. Muitos vão dizer: ai, ai, de calabadarabaço. De camandaramandagaçom de remianda. Escute a palavra de Deus. Arrependei-vos, 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 porque é chegado o reino de Deus. Antes que venham maus dias, antes que venham as consequências, antes que venha a consequência, arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. Porque as coisas estão para vir, as coisas estão para acontecer. É verdade, o sacrifício foi feito lá na cruz do Calvário. É verdade que Ele nos abriu a porta para falarmos com Deus. É verdade que Ele nos deu a liberdade. Porque a Bíblia diz: aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. É bem verdade. É bem verdade que tudo isso Deus nos deu. Mas ai daquele. Jesus está às portas, está vindo buscar a sua igreja. E quando a porta fechar, muitos vão padecer, muitos vão sofrer, porque a porta se fechou. Fique com esta palavra. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e meu Pai, a cada um, Senhor, que irá ouvir esta mensagem, que irá ouvir esta palavra, Senhor, que esta palavra encontra pastagem, que esta palavra encontra terra fértil, e que realmente, Senhor, venha a ser despertado a tua igreja, que venha a ser despertado o teu povo. É no nome de Jesus, Senhor, que te peço, Senhor, que esta palavra, Senhor, penetre ao coração, à alma, e que seja impactado, Senhor, antes que venham maus dias, antes que venham maus dias, antes que venha o ai, que esta palavra, Senhor, encontre a terra fértil e que estas vidas sejam impactadas, transformadas, mudadas pela tua palavra. Eu lhe peço nesta tarde e te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.